Estamos trazendo para vocês hoje a palestra Realidade e Ilusão, parte 1, traduzida por Rosilda Rocha em 19 de junho de 2020. Nessa primeira parte, Goldsmith trata sobre meditação, suprimento e comunhão. E na segunda parte, esclarece a natureza da ilusão. Boa noite. Primeiro que tudo, quero dizer que, quando as meditações de vocês são feitas como um todo, como um grupo, são mais profundas e mais significativas. Pude sentir essa vibração me envolvendo no exato momento em que subi nessa plataforma. E para que compreendam a natureza desse sentimento, devo lhes dizer que isso não é por causa de nenhum amor humano que sentem por mim, ou que sentem uns pelos outros, ou que eu sinto por vocês. Embora exista amor humano entre nós, o amor humano não é poder. No mundo humano, a mãe ora por seus filhos para que tenham abundância de amor humano. E muitas de suas orações são de pouca valia. E da mesma forma, o amor que os filhos têm por seus pais pode ser um amor tremendo e profundo, mas normalmente não tem poder espiritual de forma alguma. De fato, não existe poder espiritual no amor humano. E, portanto, para que uma meditação tenha poder, para uma meditação anunciar a presença de Deus, o assunto do amor humano não entra. Ele pode estar ali com algo mais. Porém, o amor humano, nele e por ele mesmo, não é um poder espiritual na meditação. Ou seja, quando a meditação se aprofunda, é porque sua percepção consciente do amor espiritual se aprofundou. E isso significa que não está amando humanamente, mas em lugar disso está testemunhando e reconhecendo a filiação divina. Em outras palavras, se todos nós aqui nessa sala fôssemos totalmente estranhos uns aos outros, se tivéssemos vindo aqui essa noite pela primeira vez, e um número suficiente das pessoas presentes aqui pudesse olhar em torno e reconhecer a filiação divina de cada um de nós, isso traria à manifestação o mesmo amor espiritual que está presente aqui agora. Em outras palavras, nos levou vários anos de estudo para alcançarmos esse ponto onde reconhecemos e admitimos que somos seres espirituais, que somos divinos, que somos filhos de Deus e que, independentemente das nossas falhas humanas, em qualquer momento em particular, quer estejamos doentes ou em pecado ou num estado de pobreza, humanamente, nada disso muda a nossa verdadeira identidade. E, portanto, estamos olhando uns para os outros com perdão,
o que significa que estamos vendo através das faltas humanas e não estamos condenando, julgando ou criticando. Porém, olhando diretamente através de tudo isso e reconhecendo o Cristo de Deus em cada um. Agora, esse amor espiritual existe na proporção em que você é capaz de olhar para fora e reconhecer que nós somos seres divinos, independentemente do que pode ter ouvido sobre nós, independentemente do que você pensa sobre nós, independente de que conceito humano você possa ter sobre nós. Esse amor espiritual existe se tiver alcançado esse ponto, onde não há julgamento, criticismo ou condenação. E onde pode dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E reconhece, mesmo quando as pessoas agem erroneamente, que ali está o Filho de Deus. Só quando alcança esse ponto, você está amando espiritualmente. Da mesma forma, quando se senta para meditar e não está querendo que Deus faça coisa alguma para nenhum de nós, ou para nenhum de seus pacientes ou estudantes. Quando está habitando na realização de sua filiação espiritual, na realização da filiação espiritual de cada um de nós, quando está comungando internamente com o Espírito de Deus, você está em profunda meditação espiritual. Todavia, quando está tentando influenciar Deus ou tentando conseguir que Deus faça alguma coisa, você está de volta na roda do amor humano e não está gerando fruto espiritual. O fruto espiritual não pode ser gerado por pedir qualquer coisa a Deus ou esperar qualquer coisa de Deus, mas somente através da contemplação do ser de Deus. Mesmo que seja apenas necessário fechar seus olhos e lembrar. Simplesmente lembre, estamos na estação frutífera do ano. E tudo dá testemunho da abundância de Deus, das grandes dádivas de Deus. Para qualquer lugar que olhamos, testemunhamos a riqueza da glória de Deus e da natureza impessoal da mesma, desde que a grama é tão verde na frente de uma casa como na da outra. As árvores dão os mesmos frutos. As plantas dão as mesmas flores. A graça de Deus é universal, impessoal, imparcial. Deus não faz distinção de pessoas. E simplesmente veja agora como podemos testemunhar da plenitude do amor de Deus em toda a terra. E o amor de Deus por todo homem. E se for necessário comungar por mais tempo, você pode lembrar que apenas há algumas semanas atrás,
As árvores estavam estéreis e a grama seca. E ainda assim, apesar dessa aparência de esterilidade, a lei de Deus estava operando através da natureza. E em poucas semanas, o funcionamento dessa lei se tornou evidente como a abundância da primavera, a abundância de frutos e flores, rejuvenescimento, ressurreição, o morto retornando à vida. E assim é que, se olhar para frente, vai poder dizer: mas haverá uma outra estação estéril, e as evidências darão testemunho aos olhos sobre morte, esterilidade e falta. Porém, agora aprendi minha lição e compreendo que existe um ritmo de Deus. Existe um ritmo de Deus. E tudo o que temos que fazer é habitar na paciência, habitar nessa palavra. A lei de Deus, que é a lei do amor, está operando e, na estação devida, os frutos aparecerão. E porque é uma lei universal, os frutos aparecerão em minha experiência e na sua experiência. E isso você vê. É uma meditação espiritual, é uma meditação poderosa e a mesma dará frutos ricamente na experiência de todos nós. Você não pediu coisa alguma a Deus. Você não está esperando que Deus saia de seus desígnios para fazer alguma coisa para atender seu desejo pessoal. Você contemplou o ser de Deus. Você contemplou aquilo que Deus é. Você contemplou a onipresença, onipotência, onisciência de Deus. E nessa contemplação, você está em meditação. E vai descobrir que tal meditação o leva ainda mais profundamente para dentro de si mesmo. Até que, eventualmente, se transforme numa real comunhão com Deus. E nessa comunhão, vai sentir a presença de Deus como o amor, fluindo para você, de dentro de você. E vai sentir o amor fluindo de você para Deus. Como se houvessem dois, mas na realidade existe apenas um. É o ser interior e o ser exterior, agora em completa comunhão. São duas partes de um único ser. E assim é que, agora, essas meditações que temos feito estão dando os frutos resultantes dos anos de estudo e contemplação. E é a partir daí que nossos maiores trabalhos surgirão. Porque vai descobrir que o quadro externo é apenas um reflexo de uma atividade do seu estado interior de consciência. E enquanto estiver semeando para o espírito dessa forma, estará colhendo a graça espiritual.
Agora, isso nos traz a essa primeira pergunta. Quando o contato interior é realmente feito, não deveria então a pessoa esperar um melhoramento, como uma melhoria na saúde, na moral, no governo, em todos os níveis de consciência, de forma que esse melhoramento possa ser entendido como despertar da consciência humana? Na realidade, sim. De fato, esse é todo o propósito de se seguir uma mensagem dessa natureza. Uma mensagem que diz que não devo buscar coisas, não devo buscar coisa alguma no mundo externo para meu melhoramento. Preciso somente buscar alcançar o estado de consciência espiritual. Preciso me elevar a esse estado de consciência que reconhece somente um poder. Reconhece toda a humanidade, todo homem, em seu verdadeiro ser, como sendo realmente o Filho de Deus. E à medida em que se eleva, em que eu me elevo e você se eleva a esse nível de consciência, a mesma, naturalmente, aparece externamente na forma de saúde, harmonia, completude, plenitude, perfeição. Em toda e qualquer forma necessária à nossa experiência. Entretanto, preciso dizer que em nossa real experiência, o quadro exterior nem sempre muda com a mesma velocidade que acreditamos que nossa consciência está mudando. Em outras palavras, porque aceitamos intelectualmente o fato de que Deus é o único poder, isso não significa que instantaneamente o erro vai perder todo o seu valor aparente. Isso não acontece imediatamente porque ainda não alcançamos essa consciência. E, portanto, alguma coisa de natureza errônea ainda pode acontecer. Pode haver mudanças em nós. De uma natureza ou outra pode haver grandes mudanças dentro de nós. Porém, em algumas direções, de alguma maneira, parece haver uma falta de conformidade com aquilo que acreditamos ser o nosso estado de consciência. Porque ainda não estamos realmente nele. E me deixe ilustrar isso. Eu já apresentei essa ilustração em muitas classes, mas a mesma cabe aqui. De acordo com a minha própria experiência, após minha primeira iluminação, minha vida mudou completamente. O passado morreu e uma vida totalmente nova começou. Entretanto, em um ponto em particular, minha demonstração aconteceu muito vagarosamente. E algumas vezes pareceu que não iria acontecer de forma alguma. E isso foi no aspecto do suprimento. O suprimento foi minha mais dura e longa batalha nesse caminho. E tive muitos altos e baixos. O problema do suprimento foi resolvido uma vez, quando, por estar firmado na convicção
de que porque estava trabalhando para Deus, Ele estava provendo minhas necessidades diárias. Por um tempo, pareceu que era assim. E de repente, o quadro mudou e minhas necessidades não estavam sendo atendidas prontamente ou abundantemente. E então, um segundo desdobramento do suprimento surgiu. E esse me levou adiante por um longo tempo. Por um certo tempo. E foi mais ou menos na linha de sentir a presença de Deus. E então, novamente, desapareceu. E simplesmente parecia que o suprimento não iria se manifestar em minha vida. Porém, surgiu uma terceira revelação. E com essa terceira revelação, toda a situação foi quebrada, mudou totalmente e o meu suprimento se tornou permanente. E dessa vez foi uma revelação tão maravilhosa que realmente se tornou a fundação da mensagem do caminho infinito. Essa revelação é a razão pela qual existe um caminho infinito. Porque sem a mesma, não haveria um princípio maior no qual esse trabalho pudesse ser baseado. E essa revelação teve a ver com a palavra eu. Agora você vê, até aquele momento, eu significava Joe. E Joe precisava ter comida, roupa e casa. E significava que tudo isso precisava vir de algum lugar. E desde que estava no trabalho de cura espiritual, naturalmente, deveria vir dos pacientes ou dos estudantes ou como ofertas de gratidão. Mas essa ideia era completamente errada no quadro espiritual. E nessa revelação final, essa ideia desapareceu e a luz surgiu. Surgiu o entendimento de que essa palavra eu não se refere a Joe. O eu no centro do meu ser, o eu no centro de todo o ser, é Deus. O eu é o ser divino infinito. O eu é a descendência de Deus ou o Cristo de Deus. E esse eu e Deus somos realmente um e não dois. E tudo que Deus é, eu sou. E tudo que o Pai tem é meu. Assim, agora, é pecado ter que ganhar a vida. É pecado esperar que alguém me dê sustento. Por quê? Porque esse eu dentro de mim, pode curar as multidões. Eu posso alimentar as multidões. Portanto, eu tenho uma infinidade de suprimento. E meu erro estava no sentido de separação, que se via como um ser chamado Joe, que tinha que ser alimentado, vestido, abrigado. Enquanto que, sendo um com Deus, tudo que o Pai tem é meu. E não sou dependente do homem cuja respiração está no próprio nariz, mesmo que ele goste de mim. Não sou dependente do homem cuja respiração está no próprio nariz, mesmo que ele seja grato.
aceito tudo com gratidão, mas sei que eu e meu Pai somos um e minha única dependência não está num Deus separado de mim, mas em meu relacionamento com Deus, no fato de que eu e meu Pai somos um. E então, a despeito do fato de que os Estados Unidos estavam passando por uma grande depressão econômica, o suprimento começou a aumentar. Essa semana mais do que na passada. E a semana passada mais do que na anterior. E assim foi aumentando. E em poucos meses, todos os meus débitos foram quitados. E o suprimento começou a jorrar, a ser mais que suficiente. E muito rapidamente, tive mais que 12 cestos sobrando para dividir e partilhar. E assim, a fundação do caminho infinito me foi dada. O eu é Deus. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Em minha identidade espiritual, não existe lugar algum onde Deus termina e eu começo, porque nós somos um e não dois. E tudo que o Pai tem está corporificado dentro de mim. Deus me deu jurisdição sobre tudo que está no céu, no ar, na terra e debaixo da terra. Porém, somente se eu reconhecer, se compreender que qualquer que seja a natureza de Deus, essa é a natureza do meu ser. Qualquer que seja a quantidade de Deus, essa é a quantidade do meu ser. Qualquer que seja a qualidade de Deus, essa é a qualidade do meu ser. E até que eu saiba que Deus está derramando o seu ser infinito através de mim. E é por essa razão que a cura pode acontecer. É por essa razão que aqueles que vêm a mim com problema de suprimento podem ter seu problema resolvido. Não do meu celeiro, mas do infinito celeiro de Deus que eu sou e que reconheço que você também é. Porque esse não é um relacionamento pessoal que me coloca separado de você. Porém, ao prová-lo para mim, provo que é uma verdade universal que deve ser a verdade também sobre você. Agora, com essa compreensão, o quadro externo mudou. Porque antes eu entendia isso apenas intelectualmente. E certamente essa verdade ainda não estava realizada em minha consciência. Porque não havia sido discernida espiritualmente. E assim, aquele problema em particular teve que esperar até que surgisse a realização. É isso o que os curadores e professores querem nos dizer quando afirmam que devemos ser agradecidos por nossos problemas. Não que ninguém goste de ter problemas, mas você não vê que se não fosse por esse problema em particular, se tivesse dólares suficiente para satisfazer minhas necessidades, eu não teria sido empurrado para as profundezas do meu ser por uma resposta para o problema do suprimento.
E se não tivesse feito essa demonstração, não poderia fazer a demonstração da atividade do caminho infinito para o mundo inteiro, sem nenhuma contribuição, sem meios, sem pedir a ninguém para financiar essa atividade. E ainda assim, ser capaz de, por 14 anos, atender a todas as suas obrigações e expandi-la pelo mundo. Tudo isso através dessa compreensão que me custou uns poucos anos de dor de cabeça, de espanto e agonia. E assim é que tentar atender prontamente a necessidade de saúde de uma pessoa, sem que a mesma esteja realmente fazendo algum sacrifício, se quiser chamar assim, algum sacrifício de tempo, esforço, oração, meditação, pode parecer uma boa coisa humanamente, mas espiritualmente não é de grande valor. Espiritualmente, esse grande valor vem do grau da profundidade de nosso próprio problema e de nosso desejo de mergulhar internamente e resolvê-lo. Mesmo que, algumas vezes, possamos precisar de ajuda para nos elevar em consciência a um ponto onde o mesmo possa ser resolvido da melhor forma. Então, é absolutamente verdade que, à medida em que sua consciência espiritual evolui, a experiência externa, quer seja fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente ou em seus relacionamentos humanos, tudo isso melhora. Não necessariamente de acordo com seu conhecimento intelectual dos princípios, e sim com o que você está fazendo com esses princípios, até que a realização espiritual dos mesmos apareça externamente. Essa é a razão pela qual o mestre disse que poucos entrariam por esse caminho, porque a raça humana não tem essa urgência espiritual, essa ânsia pelas coisas do espírito. A raça humana pode estar muito satisfeita com matéria e conforto. Lhe dê uma boa saúde e uma boa situação financeira, de acordo com a ideia que tem de abundância, e a raça humana nunca irá buscar Deus. As pessoas ficariam completamente satisfeitas com métodos e formas ortodoxas de adoração, onde iriam à igreja ocasionalmente ou sentiriam alguma comunhão ocasionalmente e já estariam prontas para ir para o céu. O que não é suficiente para nós. A vida espiritual é muito, muito mais do que isso. Muito obrigado.